bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa história absolutamente fascinante. A história de como a humanidade aprendeu a medir o tempo. Pensem bem, uma viagem que nos leva da sombra de uma simples vareta no chão até a vibração de um único átomo. Parece uma pergunta um bocado estranha, não é? Mas a resposta revela uma ligação inacreditável entre a tecnologia mais antiga e a mais moderna. E é precisamente essa ligação que vamos explorar hoje. Muito bem, vamos a isto. No início de tudo, a humanidade vivia, completamente à mercê dos ritmos da natureza. O nascer e o pôr do sol, as estações, esses eram os únicos relógios que tínhamos. Mas claro, à medida que as sociedades se tornaram mais complexas, surgiu uma necessidade nova, a de controlar o tempo, de o agarrar, de o tornar nosso. E isto leva-nos à primeira grande invenção para tentar domar o tempo, a clepsidra. A ideia é de uma simplicidade genial. Medir o passar das horas, a ver a água a fluir de um recipiente para outro. E o nome, ladrão de água, não podia ser mais poético, pois não. Era como se estivéssemos a roubar pequenos momentos ao grande rio do tempo. Agora, o ponto interessante aqui é o desafio técnico que eles enfrentaram. Os primeiros modelos eram inteligentes, sem dúvida, mas tinham uma falha crucial. É que à medida que o nível da água no recipiente de cima ia baixando, a pressão também diminuía. E menos pressão significava um fluxo de água mais lento, o que tornava a medição do tempo inconsistente e, sejamos honestos, pouco fiável. Dando agora um salto de vários séculos, encontramos uma Europa em plena transformação. A vida já não era só ditada pelo ciclo das escolhas de todo. Havia novas forças na sociedade que exigiam, que gritavam por uma maneira muito mais precisa e fiável de marcar as horas. E houve dois grandes motores para esta mudança. Por um lado, a vida nos mosteiros, com os seus horários de oração super rígidos e negociáveis. Para um monge, saber a hora exata não era um luxo, era um dever espiritual. E do outro lado, tínhamos o mundo a fervilhar do comércio. Nas novas cidades, os negócios dependiam de eficiência e de coordenação. E esta citação capta isto na perfeição. É uma mudança de mentalidade brutal. Para o camponês, o tempo era cíclico, era o sol, eram as estações. Para o comerciante, o tempo tornou-se linear, uma linha reta onde cada minuto podia ser medido, poupado ou gasto. Pela primeira vez na história, o tempo estava literalmente a tornar-se dinheiro. Então, a grande questão era como é que se alcança esta nova precisão? A resposta é uma das invenções mais elegantes de sempre, o mecanismo de escape. Podemos imaginá-lo como o coração mecânico do relógio. É ele que dá um empurrãozinho ao pêndulo em cada oscilação para o manter em movimento e, ao mesmo tempo, permite que as engrenagens avancem um dente de cada vez. E sim, é este mecanismo que produz aquele som icónico do tic-tac. Com os relógios mecânicos a ficarem cada vez mais precisos e, mais importante ainda, mais pequenos, a medição do tempo desceu das altas torres das catedrais para as paredes das nossas casas. A partir daqui, a evolução acelerou, até que o tempo se transformou num acessório completamente pessoal. Esta linha do tempo resume a viagem na perfeição. Começamos com aqueles mecanismos públicos gigantescos, lá para o século XIV. Depois, em 1510, o tempo torna-se uma posse privada, com o primeiro relógio de bolso. E finalmente, em 1904, o tempo salta do bolso para o nosso pulso. É uma jornada incrível, da praça da cidade para o nosso próprio corpo. E a história por trás do relógio de pulso é fantástica, porque nasceu de uma necessidade muito prática. O pioneiro da aviação, Santos Dumont, precisava de ver as horas sem largar os controles do avião. Uma conversa com o seu amigo joalheiro, Louis Cartier, deu origem a uma solução elegante que mudou para sempre a nossa relação com o tempo. Mas a história não acaba com um relógio no pulso, nem pensar. À medida que o mundo se tornava mais e mais conectado e a tecnologia avançava, surgiu uma nova obsessão: a procura por um nível de precisão que os melhores relógios mecânicos simplesmente não conseguiam oferecer. Esta tabela põe tudo em perspectiva. Reparem só neste salto. Passamos de relógios que perdiam vários minutos por dia para um relógio atómico tão, mas tão preciso que demoraria 20 milhões de anos a atrasar um único segundo. É um nível de exatidão que quase desafia a imaginação. E esta precisão absurda não é um mero luxo para cientistas. É, na verdade, a espinha dorsal do nosso mundo moderno. O GPS do telemóvel funciona porque calcula diferenças de tempo minúsculas nos sinais de vários satélites. As transações financeiras globais exigem registros de tempo exatos ao milissegundo. Sem esta cronometragem ultra precisa, o nosso mundo, tal como o conhecemos, simplesmente pararia. Ora, para atingir este patamar de exatidão, a humanidade teve de fazer algo radical. Tivemos de repensar a nossa unidade de tempo mais fundamental, o segundo.
Tivemos que o desligar da rotação imperfeita da Terra e amarrá-lo a uma constante do próprio universo. Este número, olhem bem para ele, mais de 9 mil milhões. Pode parecer completamente aleatório, mas este era um dos números mais importantes da ciência moderna. É a chave para a nossa medição do tempo, quase perfeita. É isto que aquele número significa. Em 1967 ficou decidido que um segundo já não seria uma fração do dia terrestre. Em vez disso, um segundo é, por definição oficial, a duração de exatamente 9.192.631.770 oscilações de um átomo de Césio-133. Com esta decisão, amarramos o nosso conceito de tempo a uma constante fundamental da natureza. O que nos traz à questão final. Toda esta nossa jornada para medir o tempo levou-nos de uma vida governada pelo Sol a um mundo onde governamos cada nanosegundo. Mas, ao criar uma sociedade que exige esta pontualidade e esta eficiência absolutas, será que nos libertamos ou apenas trocamos um mestre natural por um que nós próprios criamos? Fica a reflexão. Muito obrigado.